Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do SigmaCast, esse ambiente onde a gente conversa sobre educação com pessoas apaixonadas por educação. Hoje o assunto é um assunto super bacana que eu acho importante tanto para colegas desse meu entrevistado, mas principalmente para as famílias. A gente vai falar sobre a coordenação educacional, o papel do coordenador e principalmente o equilíbrio, que eu particularmente acho um equilíbrio super dinâmico e ao mesmo tempo complexo entre orientar e ao mesmo tempo educar, entre estimular e ao mesmo tempo garantir disciplina. Essas questões todas vão aparecer na conversa e o meu convidado é um coordenador muito querido do Sigma, que eu agora trago até vocês o nosso querido André. André, eu não sei teu sobrenome. Barreto. André Barreto. A gente só fala André. André Barreto. André, conta um pouquinho quem você é. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso quando o programa começar, mas faz um resumo aí, quem é o André? Eu sou o André, eu sou coordenador do Sigma da Asa Sul. Eu trabalho lá tem 17 anos. E a minha história do Sigma começa em 1995, quando eu fui aluno. Então espera que tem... Já viu, né? 95. Vamos começar então mais esse episódio do SigmaCast nessa conversa com o André sobre a coordenação educacional e a ação de acolher e ao mesmo tempo educar. Vamos lá. Vamos lá, André. Você estava falando, eu te interrompi porque eu acho que é muito rico o que você tem para dizer agora. Então, até para as pessoas que não são da 912, que não são da Asa Sul, as famílias que não te conhecem, fala um pouquinho da tua trajetória, de como você chegou até hoje, coordenador do ensino médio, especificamente cuidando das famílias e dos alunos ali da terceira série. E eu sei que a tua história com o Sigma começou ainda no século passado. Século passado. Então, por favor, conta pra gente como é que foi essa trajetória até você chegar e perceber assim, cara, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida. Então, vamos lá, brevemente, porque é uma história rica e muito bonita, porque há 30 anos atrás minha mãe me matriculou na escola, né? Por conta da questão do desenvolvimento acadêmico. A gente estudava numa escola ali do lado do Sigma, e a minha irmã mais velha foi pro Sigma e teve um pouco de dificuldade. E aí minha mãe pensou, deixa eu colocar o André quanto antes, para ele já adquirir essa questão do gosto pelo estudo, de pegar a manha, de saber estudar. Essa questão da excelência acadêmica sempre foi muito latente no Sigma. E aí minha mãe me colocou lá com os meus 11 aninhos, né, para eu aprender, para não sofrer ao chegar no ensino médio. Né? Então eu me formei em 2001, fui fazer o UNB, eu entrei para estatística num primeiro momento. E naquela época de universitário, comecei a dar aula particular de matemática, que é a parte que eu me encantava. E dando aula, eu percebi que tudo que eu tinha aprendido no Sigma e também na minha casa com os meus pais, me faziam ter um diálogo muito próximo com os alunos, em compreender as suas dificuldades, entender o que ele não estava compreendendo. E comecei a criar habilidades, desenvolver, na verdade, habilidades de ensinar, de conquistar. Catequizar, acho que não é o termo certo. Mas de conquistar, de envolver, de entender, de compreender o que aquela criança estava querendo. Atendia prioritariamente ensino fundamental. E comecei a dar aula particular. E aí, do nada, na verdade não foi do nada, veio acontecendo algumas situações. Vou te contar um episódio rápido, mas engraçado. Porque eu dava aula de matemática. E aí Isso família, você ainda na UNB? Ainda na UNB, fazendo estatística. E aí um dia uma mãe que já tinha me chamado para uns 3 encontros, o moleque já estava melhorando em matemática, ela falou, André, me arruma um professor de história e eu vou entrar na tua seara. Mas é porque meu pai ama Segunda Guerra Mundial. Qualquer filme ou livro que você tiver ou quiser de Segunda Guerra Mundial, meu pai, que é de 48, tem. Então eu sempre vi muito isso, sempre curti. E a mãe falou, moleque no 9º ano, que ele era Vargas, Segunda Guerra Mundial, o moleque com dúvida falou, deixa eu ver qual é a matéria. Abri o livro e fui explicando para ele os contextos, né, mundiais. Porque tu já tinha mais ou menos a influência do teu pai, né? Tu já ouvia muito sobre isso. Mas aí eu fui trocando ideia. E aí o moleque meio que sacou a ideia, terminou de estudar e fez a prova. Na outra vez que eu fui dar aula de matemática, ela não tem que te pagar aula de história. Eu falei, não, aquilo ali foi uma trocação de ideia. E aí veio o estalo, né, de mexer com a educação de fato. Eu falei, estatística não está muito parecido com o que eu gosto de fazer e que me motiva a levantar todo dia de manhã. Aí eu fui fazer pedagogia
E pouco tempo depois fui fazer uma entrevista no Sigma, que era a minha escola, e eu tinha muito isso a meu favor, porque eu conhecia a questão da exigência da escola, a preocupação com a formação integral do aluno. Então, quando eu cheguei lá como estagiário em 2008, eu comecei a aprender o lado de cada mesa. Já estagiário de pedagogia? De pedagogia. E aí estatística tu abandonou? Abandonei. Meu pai ficou meio louco, porque eu só fiz o vestibular, entrei, você assina um papel que você está abdicando de um curso entrando em outro. Se você for ver meu currículo de pedagogia, é maravilhoso, porque meu módulo livre optativo é cálculo 1, 2, 3, álgebra linear. Caramba. Então, é tudo assim. Minhas outras matérias da UNB são assim. Tu chegou a fazer quanto tempo de estatística? Eu fiz 2 anos. Entendi. E aí que começou. E aí, em 2008, eu fui trabalhar no Sigma como estagiário, e aí eu passei pelo auxiliar de coordenação, virei orientador, virei coordenador, que na época era coordenador desse segmento, hoje coordenador educacional, trabalhando no ensino médio. Então é uma história bem longa. Que legal, cara. Poxa, que curioso. Eu sei que essa pergunta não estava nem no roteiro que a gente conversou antes, mas eu queria, até por curiosidade pessoal, a coordenação educacional, ela eu costumo dizer isso, a gente conversa muito, é o grande bastião da rotina e dos valores diários, né? De tudo que acontece, das crianças chegando, saindo, dos relacionamentos. E, ao mesmo tempo, as crianças têm em você e nos demais coordenadores e coordenadoras educacionais lideranças de orientação também. Aí a minha pergunta você acha que alguém termina o ensino médio e faz pedagogia assim, cara, eu quero ser coordenador educacional, eu quero ser orientador? Ou você acha que isso é alguma coisa que a prática e as circunstâncias da vida que trazem? Ou tem alguém... Porque, pelo que você explicou, não foi de repente, mas tem alguém que sai assim, cara, é isso que eu quero? Eu tenho experiências de ex-alunas que optaram por fazer pedagogia dentro ainda do ensino médio com base na vivência que tinha dentro da escola. Entendi. Então, isso de fato é importante para a formação, né, do profissional, do futuro profissional que está entrando na universidade, mas a gente já pegou, sim, alunos que optaram pela pedagogia por conta da experiência que tiveram na escola. Quero fazer isso, né? Sim, Viu o André, via a Jéssica com G, via a Isadora, via a Estefânia... E, cara, quero fazer isso. Sim, com certeza. E acho que também pelo prazer que a gente tem de fazer o nosso trabalho. Eu acho que a realização de estar num ambiente que é extremamente dinâmico, que a cobrança é muito grande de todos os lados, mas que ao mesmo tempo toca muito o aluno, envolve muito a família, faz a família se sentir pertencente àquele ambiente de construção e entender a relevância disso. Isso Maneiro. cativa, sim. Bacana, bacana. Bom, vou voltar para o nosso roteiro e aí tem uma pergunta que eu também estou super curioso para ouvir de você. Eu costumo dizer que todas as profissões ou todos os cargos têm aquelas habilidades que são habilidades essenciais. Claro que eu posso intuitivamente dizer o que eu acho que são habilidades essenciais de um coordenador educacional, mas na tua experiência, nessa vivência que você tem, e claro, com um viés do que você vive efetivamente no Sigma, se ser coordenador educacional trouxesse uma caixinha de ferramentas, quais são as 3 habilidades que você acha assim, André, cara, essas são as incontornáveis. Para ser coordenador educacional, essas são habilidades essenciais. Acho que a primeira habilidade é compreensão, né? Empatia, que eu digo, né? Você sair do seu lugar, porque nada que a gente faz é uma receita de bolo. Às vezes para o Marcelo é de uma forma, para o André é de outra, e a gente tem sempre que olhar o que a gente quer de objetivo, mas entendendo que cada aluno vai ter um caminho para chegar lá. Né? Então ter essa empatia e saber que em um aluno você vai puxar mais de um jeito, o outro você vai acolher e você vai abraçar na sua dificuldade de outro jeito. Acho que ter essa compreensão de empatia é muito importante. Tá. A necessidade empatia primeiro, então. Sim, acho que o domínio técnico sobre o que está sendo trabalhado pelos alunos. Entender o que cada conteúdo, o que cada frente está trabalhando, o que dentro daquele bimestre ou daquela semana de provas é mais exigente para determinado tipo de aluno. Então você saber balancear na hora de você equalizar e organizar uma rotina de estudo com o aluno. Saber onde ele precisa focar, qual é a dificuldade dele, aonde ele vai investir mais tempo porque ele tem uma dificuldade e aquele conteúdo para ele é um pouco mais complexo. Então ter esse discernimento de conseguir alinhar essas expectativas do aluno. Lembra que a gente falou do objetivo lá na frente, né? O objetivo do aluno é aprender e na prova comprovar para o professor que ele sabe aquele conteúdo. Às vezes tem um conteúdo que ele vai ter um caminho muito estreito, muito fino e
objetivo. Tem outro que ele vai trafegar, ele vai ter dificuldade, ele vai querer desistir. Então, ter o domínio técnico do que está sendo trabalhado é muito importante para poder orientar o aluno adequadamente. Entendi. Quando você fala de domínio técnico, é até uma dúvida que algumas famílias me procuram. Eu sei que a gente está na segunda, falta uma terceira, se você tiver uma terceira, mas essas duas me parecem fundamentais, empatia e domínio técnico. Mas você fala domínio técnico sobre os conteúdos e objetivos aprendizagens das matérias, ou você está falando de um domínio técnico acerca de uma organização, do planejamento de estudos, de ter uma visão mais técnica acerca do que deve ser priorizado e como ser priorizado? Como é que é isso? Marcelo, eu acho que isso é o 2 e o 3, porque são dois domínios técnicos necessários. Tá bom. Primeiro, de organização de tempo, sistematização de estudo. Tá bom. Isso pode ser, não acredito que seja, mas pode se enquadrar numa receita. Então, por exemplo, dividir o tempo do aluno fora da escola, entender Entendi. qual é a rotina dele, que ele tem outras atividades para fazer, conseguir dividir isso, planilhar e dividir com a família, que ele precisa dedicar certo tipo de momento para estudo, para leitura, para realização da tarefa, do exercício, né? Algo intencional para aprender, e também saber que existem conteúdos. Então, por exemplo, saber que o conteúdo do segundo bimestre de língua portuguesa, que vai falar de análise sintática, diferença entre adjunto e complemento nominal, é um conteúdo que é extremamente exigente. Que a prova de geografia se não me engano, acho que é o terceiro bimestre de geografia, que fala sobre fuso horário, é uma prova que os meninos não levam com a seriedade ou com empenho e na hora da prova tem dificuldade. É saber que a matéria de biologia do ciclo haplodiplobionte das pteridófitas exige muito estudo. É saber que Eu não às sei vezes nem falar isso. que o aluno que está na segunda série, quando ele passa por ótica, ele vai ter uma facilidade, e na prova seguinte, que ele vai começar ondas, ele tirou um pouco o pé, porque aquela prova primeiro foi um conteúdo mais tangível, mais prático e objetivo. Entendi. E aí é saber que determinado momento, e isso a gente tem que estar alinhado com o planejamento educacional das disciplinas para poder orientar o aluno e prever que ele tem alguma dificuldade. Esse conteúdo é exigente, então utilize das ferramentas da escola para você se desenvolver, não deixe isso para trás, essa prova é complicada. Então acho que seria o 2 e o 3, essa organização fora, né, os conteúdos, e uma olhando os conteúdos, sabendo que aquilo ali vai gerar uma certa dificuldade. Cara, incrível, incrível. Eu confesso que você está me ajudando a ter uma visão super específica do cargo e ver se eu estou certo. A da empatia foi o que você falou, da escuta, de encontrar e ter a consciência de que os caminhos vão ser diferentes, de acordo com os alunos diferentes. Você está falando de uma técnica mais de organização, então o coordenador ele precisa saber, a partir dessa escuta, organizar planejamentos que sejam específicos à rotina e às circunstâncias daquele aluno. Mas essa terceira é incrível, cara. Assim, como você não precisa saber sobre ótica, saber explicar a ótica, saber explicar os partidos políticos no contexto dos anos 50 ou aí do que você falou. Fala de novo, que coisa linda. Ciclo haplodiplobionte, reprodução sexuada e Caramba, assexuada. você não precisa dominar esses conteúdos, mas essa noção do que é importante, do que é exigente, como é que isso aparece em prova, isso aqui você tem que dar ênfase agora. Então, nível de estudo de o cada nível um, de de estudo. dedicação de Muito tempo bom. daquilo ali é muito importante para que a gente faça o aluno performar bem. Dá uma dica aí, André, para quem está começando nessa função, quem se apaixona por esse poder, que é um poder incrível, né? De ser uma referência para o aluno para além da sala de aula. Qual é a dica que você dá? Tudo bem que você podia falar, Marcelo, foi o tempo, né? Foi a minha experiência. Mas, levando em consideração essas três habilidades, a empatia, a capacidade de organizar a partir da escuta do aluno e o conhecimento das prioridades de cada matéria, do que é mais difícil, qual é a dica que você dá para alguém que está começando na profissão para desenvolver essas três habilidades que você mencionou? Posso mudar um pouquinho a pergunta? Ao invés Claro. de uma dica, Tá. trazer algo que me mudou pra caramba Tá como bom. coordenador? Quando em 2012 eu me tornei pai. Porque aí, falando da empatia, eu consegui olhar o lado de cá. Em relação à expectativa da família, em relação da necessidade que a gente tem de ver o filho ir bem e de performar bem, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa do bem, de ser uma pessoa de nota boa. Até 2012 eu tinha uma relação jamais impessoal, mas era algo diferente de quando eu tive filho e vi o que é o anseio do pai. Porque eu falo hoje para os meninos, quando eu tenho que chamar a atenção e às vezes, se necessário, entrar em contato com o pai,
é uma das coisas mais difíceis que você tem, é ligar para um pai para falar que o filho está fazendo coisa errada. Imagina o que deve ser ruim você ligar para o pai para falar, ó, seu filho não está fazendo isso, seu filho fez tal coisa que não é adequada. Eu conversei com teu filho, orientei, mas ele optou por escolher o caminho X. Então é muito difícil a gente fazer isso, né? Então, no momento em que eu me tornei pai e eu pude ver as coisas da ótica de quem, desculpa a pieguice, mas ama incondicionalmente e quer aquilo, quer o de melhor para o seu filho, eu evoluí muito enquanto coordenador. Então, eu acho que isso fez com que meu trabalho... Então, já pegaram a dica. Seja pai, seja mãe. E traz por cima. Porque aí a gente já compreende um pouquinho e como que isso funciona. Tá bom. Muito bom, cara. A gente tinha conversado, e eu adoro a ideia de nós que vivemos a educação compararmos os momentos, né, nessa sociedade que está mudando o tempo inteiro. E eu gosto muito de conversar com professores mais novos e falar um pouquinho. Eu tenho 48 anos, eu comecei a dar aula no ano 2000, ali na virada de 2000 para 2001. E eu gosto muito de conversar para eles, falar um pouquinho de como era. Né, eu faço isso constantemente. Eu gosto de trocar essa ideia para eles entenderem mesmo como que, apesar de parecer a mesma coisa, mas nós estamos num mundo completamente diferente e a reação disso na escola também chama atenção. Mas eu fiz esse preâmbulo todo porque eu tinha muita curiosidade nessa tua experiência como coordenador. Me dá uma coisa que você acha que mudou enquanto demanda ou enquanto cuidado que você tem que ter com as crianças, com os jovens, e uma coisa que não mudou. Você fala assim, cara, desde que eu comecei até agora, essa é uma demanda por parte desses jovens que eu atendo. E o que você colocaria como uma mudança mesmo? Cara, isso mudou, isso era uma coisa que não existia e hoje é uma demanda muito forte. Cara, o que não mudou é a necessidade de acolhimento, é de ver em alguém na escola, e aí eu tiro até um pouco isso exclusivamente da coordenação. Óbvio que é diferente porque a coordenação não está no ambiente de sala, geralmente na coordenação o atendimento é individual, mas a necessidade que o aluno tem de acolhimento no sentido de procurar alguém, buscar alguém que tenha uma escuta imparcial. Tá. Né? E aí eu não estou falando nem a questão de idade, o meu pai é mais velho, o coordenador é mais novo, porque eu também não sou tão novo assim, mas de ter uma escuta mais empática para problemas que não são necessariamente escolares. Às vezes uma questão de uma relação, de uma questão afetiva, e perguntar muito a nossa opinião. Eu via que isso acontecia muito, né? Isso aconteceu comigo enquanto aluno, né? De ter essa escuta, de ter esse cuidado. Lembro uma vez que a coordenadora me chamou e falou assim, André, você tá bem? Essa semana você não foi... Você é aluno. Moleque, 15 anos, isso foi em 90 e poucos, 98, 99. André, você não foi retirado de sala nenhuma vez essa semana. Eu falei, porque eu não tô muito legal, não. E aí eu fui pra sala. A hora que bateu o sinal... Então você era um aluno bem quietinho. Né? Eu era, exemplar. Mau aluno, boa pessoa. Bom de nota. Mas no final da aula ela me chamou. Ela falou, André, o que houve? Você tá diferente. E aí eu falei que meu pai estava passando por uma questão de saúde, meu pai estava internado, e aí isso mostra acolhimento. E aí eu pude falar coisas que talvez em casa, por conta da minha mãe, eu não queria trazer essa angústia e tal... O aluno hoje tem essa mesma necessidade. Poxa, que legal. De procurar a gente... Na mesma intensidade. Assim, Cara, é uma surpresa para mim. Eu achava que no passado, mesmo que seja um passado recente, porque você, ainda que não seja tão novo, mas você é um cara novo... Século passado, lembra? Pois é. Mas você acha então que já havia com uma intensidade parecida? Não é uma novidade... pós-pandemia, essa necessidade do acolhimento, dessa busca por uma referência? Pode estar se intensificando. Tá. Né? Se eu pego um aluno hoje que está na terceira série do ensino médio, que viveu a pandemia ali com 13, 12, ele teve uma lacuna muito grande relacional. Ele teve uma ausência de um contato afetivo diário dos colegas que hoje impacta ele, sim. Mas eu acho que sempre ocorreu essa necessidade de uma busca... que, às vezes, numa família, a gente tem aquele tio que é mais próximo, a gente tem aquele primo que é mais velho e que já passou por aquilo. Hoje, muitos dos alunos procuram a coordenação nesse papel, de trocar ideia, de perguntar uma opinião. Estava comentando com meus alunos que agora vem uma parte muito complexa da minha profissão, que é um moleque sentar na minha frente e falar assim, André, que bolinha eu marco no Enem? Mas, cara, eu não sei nem a minha. Porque eu errei, eu tive que mudar de curso, eu tive que mudar de trajetória. Então, essa busca por esse acolhimento das suas dúvidas, das suas angústias, dos seus medos, dos seus receios, continua existindo. Bacana.
E quando você fala de algo que mudou completamente, eu gosto muito de trazer a tecnologia. É meio clichêzão, mas quando eu falo para os meninos que na minha época de Sigma, a aula não era PowerPoint, era transparência, né? Que o trabalho era feito em papel almaço, que quando a professora pediu uma pesquisa, a gente ia lá na Barça, aí pegava mamíferos. Aí você tem que explicar o que é Barça, né? Exatamente, enciclopédia. Aí você tem que explicar o que é enciclopédia. Exatamente, que era o Google da época, né? E aí a gente fazia o trabalho sobre mamíferos lá no papel almaço, e aí você tinha que colar as figuras, aí você pegava as revistas velhas da sua mãe, e aí ia folheando. Recortava. Pô, achei um leão, beleza. Achei um tigre, Mas beleza. como é que isso gera demanda? Assim, eu entendi que a tecnologia pode ser um grande elemento de diferenciador, mas enquanto demanda do aluno para coordenação, o que existe hoje relacionado à tecnologia, que obviamente não existe porque essa tecnologia não existia? Qual é a demanda nova? Marcelo, eu acho que hoje o aluno ou a pessoa mais jovem confunde informação com conhecimento. Tá. E como eles têm um leque muito grande de informação na palma da mão, eles leem muita coisa, eles veem muita coisa, e às vezes de ouvir falar ou de ler uma manchete, acha que já entende aquilo com profundidade. Entendi. Então, eu acho que existe um pouco desse gap, existe um pouco dessa, não vou dizer marra, empáfia ou arrogância, mas às vezes o aluno precisa saber que precisa se aprofundar e que a tecnologia nesse aspecto é um facilitador, porque ele tem tudo à mão, desde que ele se entregue para aquilo ali. Porque na nossa época, para a gente adquirir o conteúdo do trabalho lá de mamíferos, de Segunda Guerra Mundial, a gente se debruçava, a gente ia, porque a pesquisa era mais difícil. Então, eu gosto de trazer muito esses exemplos para os meninos, quando a gente fala de tecnologia, uma galera que não viveu nem o Discman, né? Para quem não sabe, Discman era um toca-CD portátil. Hoje a galera do É que não adianta você falar que era um toca-CD, porque eles vão perguntar mais o que era CD. Né? Então, trazer essas vivências para a galera e mostrar como a gente fazia e que muitas coisas não mudam, né? Que eu falo para os meninos, é o tempo de bunda na cadeira, é você martelar em cima daquilo ali. Poxa, eu não consegui fazer esse exercício de física, aonde que eu estou errando? E faz ele 1, 2, 3 vezes até bater o resultado com que você tem lá no final da lista de exercícios. É você insistir. Então, eu gosto de trazer essa questão da diferença de tecnologia para que eles valorizem o que eles têm à mão hoje e utilizem isso a favor para conseguir se desenvolver. Entendi. Ah, legal. Então, em relação à demanda que existe agora, talvez seja essa necessidade por parte do coordenador ou da coordenadora de trazer esses hábitos de estudo e tentar desmistificar um pouquinho essa ilusão da tecnologia como... Sim. E mostrar como era antes. Porque, por exemplo, eu trago muito viva minhas memórias de aluno do Sigma. Tenho muitos professores lá que me deram aula. Sério? Sério? Muitos? Muitos. Paulo Macedo me deu aula, Luiz Antônio me deu aula, tenho vários professores legal, lá cara. que foram meus professores em 2001, quando eu estava na 3ª série do ensino médio. E o quanto de ferramentas hoje que eles têm à mão. Então, por exemplo, quando a gente ia aprender, sei lá, algo que seja muito visual, por exemplo, as forças num corpo, como que é a força de atrito, como é a força normal. A gente tinha que ter uma habilidade de abstração muito grande. Hoje o moleque no material digital ele tem um vídeo que mostra aquilo, que facilita essa busca pelo aprendizado. Né? Então, utilizar isso a favor. E quando eu comparo com o que acontecia, os moleques meio que valorizam. Caramba, eu tenho isso tudo à mão. Bacana. Falei, então... Cara, não tem desculpa. Falar do passado no sentido de uma valorização do que ele tem hoje de ferramenta. Então, isso cativa muito. Isso mostra para o aluno, pô, era mais difícil e aí eu estou reclamando. Pô, eu tenho condição de buscar uma melhora em relação a isso. Entendi. Muito bom. Eu tinha... a gente conversou sobre isso, que eu acho que vocês, coordenadores educacionais, vocês são grandes repositórios de boas histórias, né? De histórias que inspiram, de histórias que conseguem, ao chegar no ouvido, como você colocou, né? Você falar da sua história no passado, aquela criança, aquele jovem diz, caramba, como era muito mais difícil, como agora está mais fácil, deixa eu valorizar isso aqui, deixa eu não cair nessa ilusão. E vou voltar para a ideia, para as famílias que nos escutam e para os jovens que estão começando na profissão. Que história você acha que, assim, se você tivesse que deixar uma história guardada numa caixinha de joias, dizendo assim, cara, essa é uma história que eu considero uma história representativa do meu trabalho. Quando você
pensa sobre tantas centenas de alunos que passaram por você, qual é a história que você acha que você colocaria numa caixinha de joias representando o trabalho que você faz? Marcelão, tem várias. Quando você me falou que ia fazer essa pergunta, eu comecei a buscar, né, nessa minha caixa, que graças a Deus tem várias histórias. É fácil a gente lembrar de algumas que são muito representativas, né? De alunos que estavam com doenças graves e precisaram ficar ausentes da escola e que faziam avaliações adaptadas, que a gente levava no hospital para o moleque fazer prova e pouco tempo depois o moleque se recuperava e passava e concluía e entrava na UNB. O choro junto dessa família é muito importante, é muito relevante, mas eu vou trazer a última. Depois até te mostro, eu mostrei para Ana Camila, ela vai lembrar, porque no dia da gravação eu mostrei para ela, porque é algo que me enche muito de orgulho. Um aluno que se formou na UNB. Tá. Pega e me manda uma mensagem no Instagram. Obrigado, André, por ter ajudado a formar o meu caráter e o aluno que eu sou hoje. Eu estou formando na UNB e não podia deixar de te agradecer. Irmão, isso arrepia e faz valer cada dia que você acorda de manhã, às vezes mais cansado, às vezes tendo que chegar em casa e estudar para a prova com a sua filha, aquele cansaço todo. É uma mensagem que te enche. Porque, pô, esse moleque ele formou na UNB, então ele tem no mínimo 4 anos que ele saiu do Sigma. E quando ele apresenta o TCC, ele chega e fala assim, pô, esse cara foi importante para mim. E eu sei que ao meu lado estão outros professores que permearam a vida e o trajeto desse aluno. Mas ele parar, pegar o celular, perder o tempo dele e falar, pô, eu preciso mandar essa mensagem pro André. O André é um cara que foi importante para mim. Irmão, não tem como. É muito gratificante. Tu lembra, assim, eu não sei se você pode contar, porque obviamente são coisas às vezes pessoais da história que ele teve com a gente, mas desse aluno específico você falou assim, cara, eu sei por que ele está falando isso nessa questão de moldar o caráter no dia a dia, coisas que aconteceram da tua atuação, que você rapidamente entendeu por que ele estava fazendo esse reconhecimento? Com certeza, porque era um aluno extremamente competente, tecnicamente, habilidoso, né? E muito custoso sob o ponto de vista de disciplina. E aí um parênteses, como eu era um aluno com um perfil similar, eu era bom tecnicamente, mas eu era questionador, eu era pentelho, eu precisava, em determinados aspectos, ser retirado de sala porque eu estava atrapalhando e no momento que eu aprendi o conteúdo eu me desconectava porque eu sabia que eu tinha entendido aquilo ali. Eu gosto muito de me identificar com esse aluno, com esse perfil. E no caso dele, não vou falar que é o Guilherme, mas de boa, porque eu vou mandar para ele o link depois. É importante porque ele era um menino custoso sob o ponto de vista disciplinar, mas que a gente, enquanto escola, e aí na figura do André, que era o coordenador, mas o Sigma impulsionou aquilo ali, falou, não, cara, você não vai sair daqui, você não vai esmorecer, você tem muito talento, canaliza essa tua energia para o que é bom, canaliza isso para o teu aprendizado, canaliza isso para tocar um instrumento que você gosta de tocar, utiliza, né? A gente fala muito de desenvolver habilidades e competências. Quando um pai chega para mim para conhecer a escola, às vezes ele tira o boletim do menino e eu falo, não, eu não quero ver o boletim do seu filho. Porque uma vez que seu filho botou verde, ele pode ser um aluno terrível. Eu vou trabalhar para ele ficar um aluno mais ou menos. Quando ele virar um aluno mais ou menos, eu vou fazer ele ficar um aluno bom. Às vezes eu recebo um aluno que já é bom. Eu vou fazer ele ficar espetacular. É o meu dever enquanto escola. E trabalhar numa escola que tem todos os segmentos, mostra a necessidade dessa continuidade. Então, a partir do momento que eu pego uma criança com 3 anos, que é do infantilzinho 3, e eu largo ela para o mundo no final com 17, é um processo muito grande de educação. Então, receber isso de um aluno 4, 5 anos depois de ter saído da escola, cara, para mim é o que reflete a nossa profissão. Incrível, de arrepiar, cara. Agora, vamos lá. Eu tinha provocado você e você falou assim, Marcelo, realmente essa é um desafio, porque eu, particularmente, como educador, acredito que tudo isso que você falou envolvendo tecnologia, o anonimato das redes sociais, a dificuldade por parte das famílias até de assumirem comportamentos que inspirem os alunos a se afastarem das telas, essa sociedade que é ansiosa, essa sociedade que é imediatista, eu acho que nós, educadores, estamos debruçados sobre o problema da disciplina. E aí eu te provoquei e queria te ouvir
como é que você faz esse equilíbrio que tem a ver com o exemplo do Gabriel que você falou aí? Como é que é esse equilíbrio entre orientar e disciplinar? Entre acolher e ser uma autoridade? Porque não é trivial. Eu sempre ouvi professores dizendo que eles tinham receios de ser aquele professor legal, gente boa, mas ter dificuldade na hora de se impor, de colocar autoridade, dar uma consequência disciplinar para um aluno. E outros que falam que se debruçam sobre essa questão da autoridade, mas sentem que essa autoridade, se não for muito bem trabalhada, gera um distanciamento e a sensação por parte do aluno que ele não é acolhido. Como é que é isso no teu trabalho, essa relação entre autoridade e acolhimento? Eu acho que se a gente for ter uma pirâmide ali de sentimentos, a base dela é o respeito. É você ser justo nas suas atitudes. É você conhecer da escola, você conhecer dos conteúdos, você conhecer dos professores e do nível de exigência desses professores, conhecer o seu aluno e trabalhar com isso envolto naquela empatia de saber que às vezes aquele aluno não está num dia legal, que ele está passando por uma outra situação. Então esse conjunto de sentimentos faz com que a gente tenha uma relação muito honesta com os alunos, né? Então realmente é muito difícil, né? Acho que, de novo, vou trazer o exemplo que eu falei que tinha me tornado um profissional melhor quando eu fui pai. Às vezes a gente, enquanto pai, se questiona sobre o momento de ser mais duro e mais incisivo ou de ser o dengo, de ser o abraço e o ombro. Uhum. Eu acho que na minha profissão existe essa dualidade o tempo inteiro. É uma linha muito tênue. Porque você não pode estar sempre pensando em acolher o aluno, de ser a guarida daquele aluno, você tem que colocar ele na rota, né? E eu lembro de uma palestra que eu vi do Clóvis de Barros, que ele fala que a escola é um lugar de dor, escola é um lugar de correção de rota, escola é um lugar de eu falar, irmão, não é assim que faz, é assim, irmão, você fez errado, refaça, né? E você trabalhar isso com um aluno ali de 16, 17 anos, que está naquele momento de quase sair da escola, de quase estar vivenciando o mundo. Muitos deles já com um nível de autonomia dado em casa, de resolver os seus próprios problemas. E eu chegar para o aluno e falar, cara, eu não tenho que tratar isso com a sua mãe, isso é com você, eu preciso do teu retorno. Uhum. E o aluno ter a referência, não, se o André está falando, se o André confia que eu vou mudar, isso é muito importante para mim. Então, validar esses sentimentos, essa referência com os meninos, eles saberem que se você fizer uma coisa errada, mesmo o André sendo gente boa, mesmo o André me conhecendo há muito tempo, ele vai chamar minha atenção. Se ele tiver que me punir ou aplicar a sanção, ele vai fazer, mas eu não quero decepcionar um cara que confiou em mim. Entendi. Então, realmente, é muito difícil. E às vezes a gente erra, Marcelão. Às vezes a gente excede na confiança, às vezes o aluno sedutor no trato, na conversa, de falar, pô, André, me dá mais uma chance, pô, eu juro que eu não vou vir de chinelo de novo. E eles sabem ser sedutores, né? E eles sabem. E aí, pô, essa semana passada, pô, o moleque veio de chinelo, eu falei, caramba, velho, não pode. Pô, André, eu machuquei o pé, aí ele pegou, tirou a meia. Aí, realmente, o moleque tinha jogado bola, tinha uma bolinha, mas que não impedia ele de usar o tênis. Claro. Mas pô, André, não, por favor, não me dá ocorrência, porra, minha mãe vai ficar brava comigo, eu tenho... Falei, cara, então vamos fazer o seguinte, é a nossa relação aqui de confiança. Eu vou te dar autorização para você usar, mas eu não quero nunca mais. Não, André, pode crer. No dia seguinte, o moleque já vem, André, tô de tênis. Falei, é o mínimo, né? Aí hoje de manhã, segunda-feira, o moleque, André, machuquei meu pé, mas tô de tênis. Falei, irmão, não era isso, não era nada diferente disso que eu esperava, tendo em vista a conversa que a gente teve e a relação de confiança que a gente tem. Boa prova. O moleque entrou e fez a prova. Ou seja, se você simplesmente fosse recorta e cola o que está na matriz disciplinar naquele primeiro momento, você perderia essa oportunidade de criar essa confiança. Exatamente. Ou de criar, não porque ela já existia, mas de fortalecer essa confiança. Exatamente. E de fazer com que ele se sinta... que ele entenda que aquilo ali tem um objetivo, que a matriz existe para orientá-lo em algumas coisas, mas que a gente vai compreender individualidades, a gente vai trabalhar essa empatia. Uhum. Eu sei que hoje, na semana passada, quando o pé estava doendo, talvez foi uma desculpa, mas ele estava com pressa. Enfim, são vários outros motivos. E naquele momento, aquela sensibilidade fala, eu acho que eu consigo fortalecer uma relação de confiança que eu possa utilizar mais para frente
com algo acadêmico, com algo de resultado, algo em busca de marcar o curso que ele quer porque ele precisa ter aquela confiança de que ele vai, pô, o chinelo ali eu entendo que eu consigo administrar de uma outra forma. Entendi. Muito bom. Bom, estamos caminhando para o final desse papo, e aí o André é outro daqueles exemplos que, se a gente puder, a gente fica aqui o dia inteiro. Mas eu tenho 2 perguntas, André, super subjetivas, né? Como boa parte das perguntas que fiz, mas aqui num modelo quase fantástico, sabe? De uma subjetividade fantástica. Que é assim, eu queria que... E eu vou fazer uma pergunta, espero a tua resposta, depois eu faço outra. A primeira pergunta é a seguinte: se você pudesse agora falar no ouvido de todas as famílias dos seus alunos um pedido, e um pedido que sem dúvida facilitaria o seu trabalho enquanto coordenador, que pedido seria esse? Se você tivesse o poder hoje de falar uma coisa assim: se você pai, se você mãe, se vocês fizerem isso, a minha atitude pedagógica como coordenador seria facilitada. Que pedido você faria? Confie na escola, porque o nosso objetivo é o mesmo. O nosso objetivo enquanto escola, e o seu como pai, é fazer com que seu filho, daqui a X ano que ele vai sair da escola, seja uma pessoa boa, uma pessoa de índole, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que sabe estudar, que sabe a importância do aprendizado, e que às vezes a gente vai precisar chamar a atenção dele, mas cola na nossa. A gente é especialista no que a gente faz, né? Porque muitas vezes a gente vai aplicar uma sanção ou corrigir alguma coisa, a gente ouve muito do pai: mas eu acho que não é assim. Poxa, mas o fulano... Cara, confia na escola, o nosso objetivo é o mesmo. O meu objetivo enquanto pai e a formação das minhas filhas, quando a Jéssica com G, que é a coordenadora da Fefe, me chama, graças a Deus não chama, mas se ela me chamar para corrigir alguma coisa da Fefe, eu vou endossar, porque eu confio. Fefe é a filha do André. Perdão, beijo Maria. Mas confiar na escola, nesse processo de formação. Então, cara, segura na nossa mão, corrigir, mudar a rota, é doloroso, eu sei que é. E principalmente ouvir, né, daquelas pessoas que vêm meter o dedo num processo de desenvolvimento, de educação, das coisas que a gente mais ama, né, dos nossos filhos, das nossas filhas, às vezes dói, né? Poxa, você suspendeu, você deu uma advertência, mas eu gostei do teu hashtag, cola na nossa, né? Cola na nossa, é como um aparelho dental, ele puxa, ele dói, mas o resultado a longo prazo vem. Né? Eu gosto de fazer uma brincadeira com os meninos. Às vezes, quando a gente tem um problema, eu gosto de comparar com uma unha encravada. A gente pode arrancar o dedo e resolver o problema da unha encravada. Não é o jeito mais adequado. Unha encravada, a gente vai machucar, a gente vai futucar, a gente vai ficar ali uma semana com o dedo doendo, mas depois ele passa. Confia na escola. Às vezes, mexer ali dói. Mas confia na escola, a gente está fazendo isso pro bem. Vai ser ruim agora, mas lá na frente a gente vai colher. Eu acho que seria essa lembrança, porque o pai no fundo sabe. Mas lembra que a gente falava agora há pouco do sedutor? Imagina dentro de casa. Claro. Então, confia na escola. E às vezes esses pais e mães que estão trabalhando o dia inteiro, que no momento pouco que tem com os filhos, às vezes se sentem culpados porque gostariam de dar mais e tentam fazer com que haja inevitavelmente, às vezes, uma blindagem, né? E quando a escola vem falar sobre isso, isso dói, a gente entende isso. Mas é importante o que você falou, né? É dar a mão para essa jornada. Você tem que confiar nesses profissionais que estão cuidando do filho dele. Marcelo, quantas vezes eu já ouvi de famílias, e aí, de novo, trabalhando a empatia, eu compreendo. O pai chegar para mim e falar assim: André, hoje a escola é motivo de discórdia lá em casa. A gente já tem pouco tempo, e o tempo que a gente fala, a gente está tretando por conta de escola, porque eu recebi a ligação da coordenação porque ele foi retirado de sala. E aí, ao invés de potencializar na escola, falar: não, a escola está certa, filho, vem cá, vamos conversar, vamos junto com a escola trazer alternativas, mudar, deixa eu entender o que meu filho está precisando. Às vezes isso é uma forma de chamar atenção para ter um diálogo com o pai, sabe? São tantas coisas que envolvem esse tipo de relação. Então, acho que o pedido seria: cola na gente. Vem ver que a gente tem o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Muito bom, cara. E agora vem a última pergunta também dessa subjetividade fantástica, mas eu gosto muito,
principalmente depois da gente ter aprendido tanto e muito do que você colocou aqui. Eu tenho certeza que você estudou na tua faculdade de pedagogia, mas você aprendeu no dia a dia, né? Sim. E aí eu gosto muito de ouvir as pessoas falarem sobre isso. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e voltasse lá para o ano de... Não ia falar 1995, né? Porque quando tá a tua história com o Sigma, mas 2008, acertei a data? Quando 2008 eu entrei no Sigma. Isso. Se você pudesse falar para aquele garoto que está começando uma jornada na coordenação, trabalhando com esses alunos, se você voltasse no tempo, saísse de 2025 e fosse para 2008, sabendo de tudo que aconteceria, mas num conselho não igual de Volta para o Futuro, a loteria, ou então quem vai ganhar os campeonatos brasileiros até hoje, mas se fosse um conselho para aquele garoto, André, envolvendo coisas para você se desenvolver e não penar da forma como eu penei, para que a tua trajetória seja uma trajetória mais enriquecedora e, quem sabe, eu nem gosto muito disso, mas mais fácil. Qual o conselho que você daria para o André de 2008 se você voltasse nessa máquina do tempo? Eu ia falar, André, sabe aquelas pessoas que você admira, que você acha extremamente inteligentes, desenvoltas, ou que têm habilidades que você gostaria de ter? Colhe nelas, chame elas e pergunte mais. Eu sou um cara muito observador. Das poucas vezes que mais jovem, né, eu demorei um pouco para aprender isso, acho que até pelo receio, porque eu era estagiário, né? Chamar o professor que eu achava massa e perguntar, cara, como é que você fez isso? Por que você fez isso? Né? Ao invés de aprender errando para poder acertar, não que eu tenha a arrogância de querer acertar sempre, mas talvez se eu tivesse tido, ou uma coisa que hoje eu tenho com os nossos monitores, com os nossos inspetores, de ver uma boa intenção em alguma coisa e falar sem arrogância, cara, se você fizer desse jeito, o resultado vai ser melhor. Porque eu não tinha essa desenvoltura de chegar no cara que eu admirava e falar, cara, eu acho você fantástico. Por que você fez isso? Como que você conseguiu esse resultado dos seus alunos? Talvez eu falaria, meu irmão, mete mais a cara, procura mais, enaltece o profissional que te inspira, vai atrás, porque para nós hoje é muito bacana eu receber de um inspetor, de um monitor, pô, André, obrigado pela dica, cara. Aquela vez que você conversou comigo, que você conversou com os alunos, eu dei uma aula melhor, os meninos estavam mais atentos à minha aula. Pô, eu acho que eu teria buscado mais isso e estaria hoje com o meu bagageiro ainda mais cheio. Entendi. Acho que seria essa. André, pô, super obrigado, cara. A gente estava conversando aqui, primeira vez do André no podcast, ele falou, caramba, como é que vai ser? Foi maravilhoso, parabéns. Pô, obrigado, gostei pra Foi muito bacana. Também. E aí é o seguinte, no final a gente tem o Sigma Dicas. Você acompanha o podcast, você sabe disso. Sim. E a brincadeira eu que sou o host com você, eu vou trazer uma dica, quase como um bullet point que eu vou levar na minha cabeça de um grande ensinamento da conversa com você. E eu queria que você separasse 2 pontos importantes dessa conversa que você acha que pode ficar ou para os nossos professores ou para as nossas famílias, que você conseguisse 2 pontos que para você são highlights dessa nossa conversa. Show. Beleza? Então vamos lá, vamos para o Sigma Dicas de hoje. André, a grande dica, né? Foram várias, você falou sobre muita coisa bacana. E é difícil quando a gente tem tantos insights escolher um. Eu vou escolher um, que eu vou pedir até para a produção que está aqui. Eu adorei o hashtag Cola na Gente. Eu acho que, por fatores vários que valeriam até um podcast, a gente está muito solto no controle e na observação do que os nossos filhos fazem na internet, e a gente passou a ter medo das pessoas próximas, sabe? Eu não lembro da minha mãe uma vez ter ido à escola para reclamar de algum tipo de atitude tomada por um coordenador ou um professor, sabe? Era assim, cara, teu professor falou, tua coordenadora falou, acabou. Aceita e vambora, porque havia uma relação de confiança muito grande. Então eu acho que uma grande reflexão é que se a família escolheu o Sigma ou então qualquer outra escola como uma escola de jornada de desenvolvimento daquele indivíduo que vai sair 10, 12 anos depois para a vida autônoma, confia na escola, confia nos coordenadores, conversa com eles, entenda que haverá momentos, como você falou, né, da palavra do Clóvis,
há momentos de dor, de mudança de rota e que a família precisa estar do nosso lado, porque a família contra, aí a coisa fica mais difícil. Então eu fico com essa grande dica do cola na escola, cola na gente, acredita nos profissionais que estão do lado dos filhos de vocês, quando houver erros, chama para conversar, mas quando o assunto for passar por esse processo, confia nas pessoas que estão colocando aquilo, desde que seja uma escola da sua confiança. Eu fico com essa. Quais são as duas que você traz? Vou trazer essa de uma outra ótica e para às vezes a gente não parecer que não é uma escola aberta a receber dos pais questionamentos. Pai, confia na escola e questiona o porquê de determinada atitude. Não estou falando para você de prontidão ou de bate-pronto confiar em tudo e dizer amém. Pô, André, eu não entendi. Sim. André, inicialmente eu discordei de determinada atitude. Por que foi feita dessa forma? E chegar com essa humildade para entender que estamos caminhando para o mesmo lugar. Né? O local que a gente olha é o mesmo. Então, acho que o cola na gente é nesse sentido. Mas, pô, questiona por quê? Né? Eu gosto de usar um exemplo em relação ao meu trabalho de educação, em determinados momentos que eu preciso mostrar para o pai. Pô, você não leva o teu carro no mecânico e chega pro cara e fala assim, não, beleza, você trocou o óleo, eu acho que não tem que trocar o filtro. Não, você não fala. Quando você vai no dentista e o cara fala que tem que fazer um canal, você não fala, não, ó, eu discordo. Eu acho que canal aqui não é o certo. Não, velho, você confia. Né? Eu acho que você pode questionar. Doutor, não tem outra forma que não seja um canal? Poxa, toda vez que eu troco óleo, eu tenho que trocar o filtro. Mas você já não chega, eu gostei muito do que você falou, dessa coisa de estar do lado da escola, de saber perguntar, a escola é lugar de comunidade, mas de estar... Saber da intencionalidade das coisas. Tudo... O termo que você falou da humildade, né? De chegar e, cara, beleza. Tudo na escola tem um porquê. Gostei. Desde o chinelo até a prática deliberada de você fazer exercício. Cara, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tá bom. Às vezes eu não sei. Beleza, questiona. André, por que você falou isso? Beleza, mas confia. Cola na gente. Primeiro, cola na gente. Segundo, questione, mas confie. E uma última. Ame o que você faz. Entenda que ali, quando vou me despedir dos meninos na terceira série, eu sempre choro porque eu sempre coloco que todo santo dia eu acordo e deixo as minhas duas filhas na escola, que eu confio pra caramba, pra cuidar dos filhos dos outros. E eu me envolvo sim, eu conheço sim o meu aluno, eu conheço a família do meu aluno, eu sei a demanda do meu aluno, e tudo isso está envolto num sentimento de carinho muito grande. Muito grande. Então, eu amo muito o que eu faço. Eu sou muito realizado trabalhando na escola onde eu trabalho. Eu faço com muito prazer o que eu faço, porque aquilo me traz de volta algo muito positivo que eu não sei nem mensurar para você. Mas acho que o segundo ponto é amo o que você faz. Entenda que ali tem, sei lá, eu tenho 200 meninos ali de segunda e terceira série. Cada um é cada um dormiu de um jeito, cada um teve sua treta, cada um tem sua batalha, cada um tem sua dúvida, cada um teve um final de semana legal ou cada um teve um final de semana trágico e cada um vai receber aquilo de uma forma diferente. Então, coloca isso à frente das suas decisões para você não tomar nenhuma decisão precipitada. Pessoal, não tenho dúvidas de que vocês adoraram esse papo. Obrigado, André, foi ótimo. Pô, gostei pra caramba. Tava com medo, de fato, mas acho que foi bem light. Não, foi bom demais. Pessoal, não preciso nem dizer que todos vocês adoraram. Foi um papo super importante, principalmente para quem tem filhos, né, nesse momento do ensino médio, que é a especialidade do André, mas de uma forma geral, tenho certeza que foi um papo super positivo. Então é isso, André. Obrigado. Obrigado, pessoal, gente. Até a próxima, até o próximo episódio do Sigma Cash. Tchau, tchau. Valeu, galera.